Sejam mais uma vez bem-vindos à primeira temporada do BDS After Show. Eu sou a Marcela e toda semana eu e o Tom comentamos a primeira temporada de Drag Race Brasil. Fala pessoal, aqui é o Tom e hoje a gente fala tudo que rolou no 9º episódio da temporada, onde as queens soltaram aí muitos shades e gongaram muita gente num desafio de roast. Além disso, elas ainda tiveram que desfilar em looks glamourosos de glitter. I've made my decision. Bring back my girls. Pois é, né? Então, assim, né? Esse desafio de roast Tom, é um desafio bem tradicional também, né? Das temporadas americanas de Drag Race, né? Então, é aquele episódio que a gente espera que tenha muito shade, né? Muita gongação e também momentos cringe, né? Porque sempre tem alguma queen que acaba, às vezes, um pouco passando do ponto, né? Acaba passando e eu queria muito que eles tivessem feito só stand-up comedy e não ter feito roast, porque eu acho que eu entendo que o roast é uma coisa tradicional da franquia, mas eu acho que eu não sei se funciona muito no nosso o universo Brasil aqui. Eu acho que no Brasil ainda é muito pouco explorado, não é muito o nosso estilo, assim, então não sei se foi uma boa ideia. Acho que eu gostaria se elas fizessem piadas de stand-up ali, com, sabe, só elas e o microfone mesmo, sem falar mal de ninguém. Talvez funcionaria um pouco melhor, pra mim. Ah, sim. E também tem aquela questão que nesse episódio em específico aqui do Brasil, não teve um tema assim, vamos fazer um roast de certa pessoa em específico, entendeu? Que é uma coisa Uhum, que você normalmente observa quando tem roast, eu vejo, né? Sei lá, um roast do Ross Matthews, entendeu? Ou do é. Carson, sabe? Essas coisas. Não foi. E acabou que aí as coisas meio que foram atirando pra tudo quanto é lado nesse aspecto, né? Eu já vi coisas no YouTube, assim, pessoal que faz comédia, tem evento de escolher uma pessoa e fazer o roast, mas que nem eu falei, acho que é uma coisa muito pequena, não é tão popularizada, muita gente não Uhum. entende, muita gente não gosta, fala, eu não curto muito esse estilo, e acha meio ofensivo e tal. Então, mas a gente viu que, de fato, ia ser. Quando a Greg tava falando até sobre o que, que ia ser, ela falou, é um desafio de stand-up comedy, e eu pensei que por um momento ela podia ter mudado de ideia. Mas a gente já sabia pela promo que ia ser roast mesmo, né? É. Eu só ia falar de um roast que não fez parte do roast mesmo, mas que foi no começo, quando a Helena Maldita tava falando da NASA no tempo de tela. Eu, tipo, gritei, porque é a mesma coisa que a gente comentou aqui, falando que a NASA é muito VTzuda, que ela adora aparecer pra câmera. E o episódio já começou a Helena Maldita falando sobre isso, e meio que reafirmando o que a gente tinha comentado, né? E falando, o pessoal também falando da Betina e sendo aplaudidíssima com relação ao episódio passado, né? Você lembra dessa parte? Foi bem no comecinho. Sim, né? A Betina finalmente, né, venceu um desafio, né? Ela não para de subir, gente, não para de subir, como diria o meme. Então, né, foi uma celebração aí a Betina finalmente ter conseguido um win. Então, eu fiquei muito feliz por ela, mereceu, na minha opinião. E essa parte da NASA é engraçado, né? Porque primeiro teve essa coisa aí, né? Logo depois que elas voltaram, né? Da eliminação da NASA, beleza. E aí, quando virou o dia, o que aconteceu, né? Teve aquele momento. Nossa, foi muito desconfortável para mim. Novamente, começaram a gongar a NASA depois de ela ser Do eliminada. nada, do A nada, do Miranda, nada. a Miranda totalmente amarga. Falando, já foi Aham. tarde. Eu tava assim, mulher, você... ok, tudo bem. Sei lá, mas eu achei tão desnecessário que até a Organza ficou meio, ui, como assim? Tipo, e Ninguém você fala entendeu mal porque da foi Organza. no dia seguinte, né? Não foi nem depois de ler a mensagem do espelho. Exatamente, foi depois de ler a mensagem do espelho. O pessoal gosta, tem gente que fica falando mal do Organza, não sei o quê, mas tipo assim, eu achei que a Miranda pegou muito mais pesado de, sabe, no geral. E aí ela justificou que foi porque quando a Gretchen apareceu lá no primeiro episódio, a NASA ficou meio blasé, não ligou muito e tal. Sim, gente, a NASA novinha, né, cara? Pra ela tem uma visão diferente, talvez, ali do programa, né? Tem muita. Eu não sei, a NASA não sei se é exatamente uma queen de TikTok, né? Mas eu sei que no americano eles têm isso, né? Queen de TikTok, que ela tem uma outra visão, assim, da exposição que pode dar para ela ali, né? O programa, né?
E aí eu acho que teve um clash, né? Teve um embate aí, de certa forma, de visões diferentes do que o Drag Race é, né? E de oportunidade, e eu acho que tem uma galera ali que estava levando muito mais a sério nesse aspecto, talvez, e achavam que algumas outras queens não levavam tanto a sério assim. Mas eu acho que dentro, talvez, mesmo que a NASA tenha uma visão diferente, eu acho que ela teve uma boa participação na temporada, sabe? E ela tem muito a crescer ainda como drag. Eu também acho. E acho que isso também que eu fiquei mais surpreso da Miranda ter feito essa gongada aí antes do evento principal, que foi no dia seguinte. Eu não sei, eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu acho que faltou acho que agora eu senti falta de um Untucked, porque elas falaram ali em alguma coisa de que a Miranda tinha falado que a NASA no comecinho da temporada, né, no primeiro episódio, não tava ligando muito pra Gretchen, que tava ali de convidada, meio que falando que não ficava nervosa e tal. E a gente não lembra de ter visto essa conversa. Acho que foi uma coisa ali de bastidor mesmo, de repente foi até É, por trás das câmeras, né? Mas seria bom um Untucked ali pra meio que deixar pra mostrar essa conversa. E é, depois que a gente viu essa cena aí, eles começaram a falar. A Greg, na verdade, entrou, fez ali a apresentação e ela falou que faltam 2 eliminações para que seja a grande final. E daí eu tava só pensando se encaixa na agenda, né? Acho que seria uma eliminação no episódio 10, uma eliminação no episódio 11, e daí o 12 seria a final com a reunião. Eu fiquei confuso agora do que a gente falou sobre o cronograma. olha, então, assim, considerando. É porque isso foi no começo do episódio, né? No começo do episódio, Isso. era supostamente para ter uma eliminação nesse episódio aí. Entendeu? Aham. Era para ter uma eliminação aí, e aí seria o próximo outra eliminação. Porque o Pois 11, eu é. acho que elas já sabiam que seria a reunion, entendeu? Pois é, então a gente tá a um programa no programa que vem, teoricamente, a gente já vai ter as finalistas, que a gente não sabe se vão ser 2, 3. Como é que. Eu fiquei meio confuso nisso. Vamos ver como é que vai ser. Se vai ter só uma eliminação, se vai ter duas. Ou tipo assim, pode acontecer também. Tem uma eliminação só nesse próximo episódio. E na finale tem uma pessoa eliminada antes de ter um lip sync for the crown, entendeu? Por exemplo. É, Ou pode e da- quatro, entendeu? E aí ter um lip sync battle, né? Tipo semifinais e final também, entendeu? Tem vários ter formatos. uma final de 4 pessoas, igual na 10ª temporada de Drag Race, do É, original. exatamente. Então é que a gente comentou sobre isso, mas eles devem fazer encaixar ali, porque já tá certo que o programa antes da final ele vai ser a reunion, o que vai ser não dessa próxima semana, mas da outra, primeira semana de É. novembro. Eu acho que vai ser igual ao México. Quem assistiu a do México sabe do que eu tô falando. Eu acho que vai ser igual, entendeu? E Certo. aí vamos ver, né? Assim, mas assim, quando o Greg falou nesse começo do episódio, aí aquela coisa, até aquele momento seria um episódio que teria uma eliminação, entendeu? E daí a gente foi para Mini Challenge, que dessa vez foi um desafio inspirado em maquiagens ali de animais da fauna brasileira. Eu achei legal que foi sem espelho. Até que eu ri um pouquinho mais desse aí. E a Shannon Scarlett acabou levando. E tem R$ 10.000 na conta. Tá bem, né? Eu achei engraçado. A Shannon venceu simplesmente pela imitando a Arara, né? Ela ficou imitando a Arara. Ai, ai. Foi a Mas melhor assim, parte do episódio, talvez. foi melhor talvez, pois é. Eu achei a da Helena mais bonitinha, só que a da Helena não ficou muito completa, né? Então, também teve isso, não cobriu o rosto todo, eu acho que eles foram mais tipo assim, pô, vamos dar pra Shannon aí, porque foi legal, foi engraçado. Então, bora. Foi. Aí, E a coisa de ter. Engraçado que eu sempre falo desses mini challenges que são assim. Tô olhando meu telefone, fazendo qualquer coisa. Mas nesse episódio, eu acho que uma das coisas mais engraçadas foi o começo. Foi exatamente o mini challenge. e foi 5 minutos de novo, Tom.
5 minutos por Pois é. semana. Que merece, Se ainda cara. continua 5 minutos. E eu Eu continuo na minha maratona de Drag Race, e essa tá demorando um pouco mais, a partir da 10ª temporada os episódios são mais longos, né, do Drag Race dos Uhum. Estados Unidos, e lá elas ainda têm 15 minutos. Inclusive no último episódio que eu É. assisti tava lá, 15 minutos pra fazer a Quick Drag. E por que que as brasileiras fazem 5? Deve ser pra testar o brasileiro que não desiste nunca, alguma coisa assim. Tá difícil isso, hein. Ai, ai. É, pois é, eu não gosto também de ser tão pouco tempo. Dá uns 10, dá uns 15, tá bom, entendeu. Só 5, gente, pelo amor de Deus. Eu também acho muito pouco, muito pouco. Mas um outro destaque, Marcela, continuando aqui com nossa review do episódio, é que a Drag Queen fala sobre o super desafio, que seria a gongada, né? Que eles chamaram esse roast de gongada, achei que até justifica bem a tradução. E como a Shannon Scarlett ganhou um mini challenge, ela poderia escolher a ordem das apresentações. Aí é que entra aquela coisa de jogo do Drag Race, que seria a coisa de ser estratégica e escolher ali quem que ia ser mais prejudicado, mais beneficiado. O que você achou da ordem que a Shannon colocou das meninas ali se apresentarem? É, a Chance botou por último, né. Não, ela colocou com a terceira. Ah, é. Terceira então, terceira é a melhor porque eu não estava lembrando, mas a terceira normalmente assim, normalmente dizem que quando você faz um roast, a pessoa que escolhe, ela tenta colocar quem ela acha que ela quer gongar um pouco, nesse sentido de não quer que vá tão bem, ela bota em primeiro e último, né, que falam. Uhum. Ou Que tipo, você justificou. bota exatamente, ou você botar após alguém que foi muito bem, uma pessoa que você não quer que vá tão bem assim. Então eu acho que a Shannon, ela até que se posicionou bem ali, entendeu. Eu lembrei agora que a última foi a Miranda. Ela botou a Miranda em último. A Miranda já existia uma pressão para ela ser última, então acho que a Shannon fez ok, certo, de botar ela em último, a Miranda. E a Bettina ficou em primeiro. Eu acho que ela fez bem as escolhas dela. Ela fez as escolhas bem dela. E ela ficou entre a Organza e a Helena, né? Porque eu achei que ela Também. poderia ter colocado, caso ela quisesse pensar de um ponto de vista estratégico, porque eu achei que ela ter colocado a Organza depois da Bettina, porque a Bettina já estava com muita ideia no começo. Você viu que elas conversaram, a Bettina já estava com um monte de plano, então ela já tinha muito mais ideia do que a Shannon e do que a própria Organza no começo. E eu achei Hum, estranho a Shannon colocar a Organza depois da Bettina, porque assim, se ela não fosse tão bem, pelo menos ela tinha material. Então a Organza ia ficar um pouco ofuscada. E eu achei que, no final das contas, a coisa da Shannon ter colocado a Organza naquela posição meio que fez acontecer o que aconteceu no episódio. Que eles chegaram no final hum, juntas fazendo lip sync. Eu achei que a Shannon podia ter sido um pouco mais estratégica, de repente colocar a Organza primeira, porque mesmo se ela bombasse, ela tinha alguma coisa, e eu acho que depois as queens talvez sairiam pior, talvez a Bettina ficasse mais nervosa, enfim, eu gosto da Bettina. Só falando assim, do ponto de vista estratégico mesmo. Então achei uhum. que foi um pouco assim, culpa da Shannon, vai, pela ordem que ela colocou. Mas só a minha opinião. É, agora você pensando nisso agora. Talvez uma pressão maior, porque realmente a Bettina indo primeiro, foi mais tranquila. Vou aqui logo, fazer isso logo, e vai ser de boa, e acabou sendo, no caso dela. É, e ainda falando sobre essa coisa da ordem que você citou aí, que a Miranda estava em último, a gente viu também na preparação aí das queens que a Miranda acabou falando um pouco mais sobre o passado dela, sobre questão de saúde mesmo, problemas que ela Uhum, teve, uma história super traumática, muito, muito horrível mesmo, de criança, que ela sofreu queimadura, enfim. Ela fala tudo isso no episódio. Eu só achei que a Miranda me deu um pouco a impressão de que nesse episódio ela tava. Eu não sei se ela tava preocupada que ela iria sair. Depois que foi anunciado que o tema era o roast, né? Porque ela teve muito essa coisa. Tava muito cheiduda no começo. Daí foi para aquela coisa de já começar a ficar nervosa com a coisa da expectativa que as pessoas tinham dela. Daí depois citou essa história que é muito profunda, assim, muito pessoal. E ela tava com aquele personagem mais obscuro, assim, com a comédia um pouco mais séria. Então eu achei que ela tava meio desestabilizada esse episódio, a Miranda Lebrão. uhum. Ela pareceu realmente um pouco desestabilizada. É,
Tem gente que acha que pode ter alguma coisa off, né? Que tenham falado pra ela ali durante esse episódio, tá? Mas aí deixemos pra quando acabar a temporada, Tom. Deixemos pra quando É, acabar a temporada, tá? porque até a gente espera que ela revele mais coisas quando a temporada acabar, né? Exatamente, exatamente. Mas realmente deu pra perceber que tava bem off ali. E quando a gente for pra parte do roast mesmo em si, a gente pode comentar melhor algumas coisas que ela falou ali também durante o roast. Sim, sim. E, enfim, daí a gente teve toda essa preparação. Sobre o roast em geral, eu gosto muito quando tem roast na versão americana, acho que funciona muito bem. Na versão mexicana também fizeram? Teve, e inclusive no México também foi episódio 9. Então eles fizeram mais ou menos na mesma época, né? Eles fazem roast normalmente quando tem menos queens, né? Justamente por causa do tempo, né? Pra você ter toda essa. Cada queen vai ter um tempo no episódio, né? Pra fazer o roast, então realmente teve também. Então, assim, é uma coisa que eles gostam de trazer, né? Para outras versões, né? Do Drag Race também, não fica só preso ao americano, né? Não é um Mas caso, o por exemplo, humor de um. deles funcionou? Como é que foi a questão das piadas mesmo? Foi engraçado? Não foi engraçado. Não foi Então, engraçado, na grande maioria, eu ficava meio repetitivo, entendeu? Eu achei até, vou te falar, que até que o do Brasil, eu não achei um desastre, entendeu? Levando em consideração algumas coisas. Mas também não foi fantástico, também. eu acho que eu tava esperando o pior, esperei que fosse assim muito, muito ruim, e não foi tão ruim. Deu pra dar umas Hum, risadas ali em alguns momentos, principalmente com a Miranda, eu achei. exatamente. Exatamente. Eu só E acho que, tipo, talvez é a forma como ficaram falando muito de algumas participantes eliminadas, que isso que eu fiquei meio assim. Porque elas estão muito chutando cachorro morto, né? E, então, e aí, essa que é a questão. Não é um problema falar mal de outras queens, gente. Isso, óbvio que não. Mas quando é um aspecto de, você tá falando mal o tempo todo da mesma queen, aí começa a ficar chato, né? Enfim, sei lá. Opinião. pra falar a verdade, elas estão chutando NASA morta, né? Porque a NASA ali não sai da boca das pessoas e Pois até é. o nome da Ruby Ocean apareceu ali. Mas enfim, falando do roast propriamente dito, aí a gente começa, a Greg Queen aparece aí de Hebe Camargo fazendo a homenagem. Eu achei que foi um Uhum. pouco aleatório, porque eu não sei como encaixou o tema de roast com a Hebe. Não sei, eu não peguei a ligação, o link não veio pra mim. É bem engraçada. Não sei também por que botaram também o É, deve Rose, ter porque sido é por bem causa das piadinhas, né. uma gracinha. E a É gente só teve a por isso. Betina que começou, foi a primeira aí a subir ao palco. E que Polaroids. achamos da Betina Polaroid? Foi melhor mesmo, né, cara? Acho que foi a melhor, foi com que fluiu melhor, assim, a parte das piadas e ela tava totalmente tranquila. Super tranquila. E isso transpareceu bem ali. O timing ficou bom, né? E eu acho que foi muito bem. Acho que foi muito bem. Foi merecido de sim. Mas você achou que teve tom de roast mesmo? Porque achei que foi muito mais stand-up do que um roast propriamente dito. É, é aquela coisa. É porque ela. O tom da Betina foi mais de stand-up. Agora você falou assim, ficou. Mas ela deu as cutucadas, né? É Então que é o que fica importa, naquele. né. Eu acho que é o que importa. É porque talvez porque eu não sou muito fã de roast, aí pra mim, se for uma coisa mais amenizada, é melhor. Pra mim. Tem gente que não tenha gostado tanto. Mas assim, pelo que eu vi, a galera achou que fluiu bem, não sei. Estava Então. mais preparada mesmo, né, ela estava com material mais variado, eu acho. Acho que ela Ela falou pensou mal muito da mais do NASA, que ela as falou um outras pouco queens. da NASA. Ela falou um pouco da NASA, mas ela falou de forma. É a forma que ela fala é mais leve, eu não sei explicar, cara. Eu acho que às vezes é a forma como a pessoa fala, cara. E é diferente, entendeu? Ou porque ela não fica o tempo todo, entendeu? Cutucando, aí é diferente. Enfim. Uhum.
Passei pano, Exato. mas... Passou, deu uma passada de pano. Eu sei que o pessoal adora a Bettina Polaroid. Inclusive eu, não tenho nada contra, mas tem algumas queens que se destacam mais pra mim. E uma delas é, inclusive, a Organza, que eu literalmente tava achando que a Organza ia não bombar. Bombar é uma coisa boa. Levar a bomba mesmo, que ia ser tão ruim que ela não ia, sabe, ia ser É. diretamente bottom. Mas eu acho que ela entregou algumas coisinhas ali, algumas migalhas de graça ali. Ela entregou, teve alguma Uhum. coisa ali, principalmente falando dos trocadilhos da Do Dudu. Dudu. Eu acho que É. algumas coisas funcionaram bem, assim, até. Eu acho que ela não. Que foi aquela coisa bem RuPaul's Drag Race, que é tipo assim, tá um desastre e nada que elas vão se apresentar no palco principal até que saia alguma coisa. Então achei que foi bom nesse sentido. Eu concordo, Tom. E tipo assim, eu também tava achando que ela talvez não fosse tão bem. Até porque ela estava mostrando um receio, né, de pegar muito pesada no roast, né, antes, né, de começar. Elas estavam se preparando e tal, ela falou disso, né. Mas aí, quando ela foi fazer mesmo o roast em si, deu para perceber que ela conseguiu fazer umas piadas legais, assim, que fluíram bem, né. E o próprio Dudu, por exemplo. E eu acho que, apesar dessa preocupação que ela teve, talvez essa preocupação tenha limitado ela um pouco, né? É. E aí Mesma algumas coisa. também não foram também. É a mesma coisa a Shannon, né? Que a Shannon foi É. logo depois dela, ficou ali no miolo das apresentações. Uhum. E eu achei que a maquiagem da Shannon tava belíssima. Achei totalmente ali Hum. corretíssima hoje, nesse episódio, né? Mas não, eu acho que as piadas realmente não entregou. Ela foi shaduda? Foi, teve bastante shade. Foi. Mas eu acho que as piadas não funcionaram tanto igual a das duas primeiras. Até a Organza conseguiu fazer algumas ali. E a Shannon, eu acho que ela ficou, não sei, pareceu também que é um pouco de coisa de confiança pra mim, assim, que é de você não tá confiante, porque eu acho que ela conseguiria desenvolver um material até que legal no nível da Organza. Uhum. Sim, Mas ela conseguia. infelizmente não foi. Eu acho que ela ficou, como um dos jurados falou, não lembro exatamente qual, mas falou que ela confiou muito nessa coisa de ser muito informal, ser muito. Acho que foi até o Júnior Chicó Engraçada. que falou, né? Ela Hum. ser a graça, ela ser a graça, né? Não ser as piadas que ela É, tava fazendo. exato. Uma questão que foi fatal aí para Shannon foi justamente isso. Por quê? A Shannon, ela não quis planejar as piadas dela, ela quis fazer no improviso. E quando ela falou claramente que ela ia improvisar, isso daí já botou ela no bottom automaticamente, na verdade. Uhum. Essa é a realidade. Porque quando ela falou isso para Greg, a Greg não gostou. Entendeu? E até foi comentado depois que ela achou até que não foi muito profissional da parte da Shannon. Uhum. Cara, se você não segue como é para ser feito um roast, cara, putz, já tá no caminho já de você não ter um bom desempenho ali, automaticamente. Eu até achei a Shannon engraçada, tá? Porque a Shannon é engraçada. Mas, justamente porque ela foi de improviso, nem sempre as piadas vão funcionar. Não é o Snatch Game, gente. Não é o Snatch Games. Roast é um pouco diferente porque você tem que ter um planejamento aí e fazer fluir tudo. Você não vai conseguir pensar em piadas que funcionem na hora, assim, uma atrás da outra, tão rapidamente, né? Do improviso, entendeu? Você precisa justamente ter um planejamentozinho e isso foi o que pecou para Shannon. E eu acho que também fica para as queens que vão entrar na segunda temporada, caso a gente tenha, que eu espero que a gente tenha, que a Shannon, não só nessa vez, mas ela já fez outras coisas em episódios passados, a Dallas também fez, que é essa coisa de falar assim, eu já vou, me manda pro lip sync, não sei o quê. Tipo assim, jogar a toalha. Eu acho que as queens Uhum. do futuro tem que, tá ali, manter a pose, enquanto a Greg não falou que tá no bottom, não tá. Então não tem que ficar, Uhum. não, é minha culpa, eu fiz isso, aquilo. Não, cadê essa autoestima, né, das queens? Acho que essa Uhum. primeira temporada teve muito disso, mais do que deveria, e na segunda espero que não tenha, que as queens já venham muito mais confiantes do potencial delas e tal, e não caiam nessa cilada aí. Exatamente. E depois a gente teve a Helena Maldita,
que veio com piadas prontas, ela preparou o material. Eu achei que, no caso dela, o ritmo das piadas acho que foi muito corrido, como nos jurados falou também, eu concordei. E as piadas não estavam tão engraçadas. Eu acho que só faltou ali meio que formatar tudo. Se tivesse uma pausa, se tivesse entregasse com algumas palavras diferentes, ia ser muito mais engraçado. Mas acho que ficou muito preso ali, muito corrido. Ela tava muito nervosa também, a Helena Maldita. Ela parecia querer se livrar logo, né, do momento, né, do Rose. Parecia que ela tinha 1 minuto pra falar as piadas. Exatamente. Aí ela acabou correndo um pouco. E ela também estava com essa preocupação nessa parte aí da espontaneidade, né? Eu sei ser. Ela fala, ela e a Shannon, ela tava comentando assim, eu sou engraçada e tal. Mas aí, como eu vou escrever isso, né? Fazer uma coisa planejada também. E aí, no caso dela, ela planejou, mas aí eu acho que ela talvez não esteja acostumada, né? Porque é um formato que realmente não é muito comum aqui no Brasil. E aí ela foi metralhando uma atrás da outra sem pensar muito no timing às vezes, né? Que é algo muito importante no Rose. Importantíssimo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no roast é timing. E o jeito que você entrega também. As queens americanas já estão acostumadas a assistir muito. Enfim, talvez eles queiram começar também essa cultura de no Drag Race Brasil ter esse estilo e talvez até evolua esse tipo de humor aqui em português, né, na nossa língua e tal. Enfim, veremos para o futuro. E por último, a gente teve aí a Miranda Lebrão, que fechou. Foi a última, estava muito preparada, entregou. Eu achei a entrega dela muito. Talvez ela estava muito à frente do tempo dela ali com aquele personagem mais sério, né? Você gostou da parte da Miranda? O que achamos, Marcela? Ai, ai, sei lá, cara. Ela tava muito amarga, né? Eu acho que isso é óbvio. Acho que Era a muita gente personagem, né? concordaria. Ai, ai, sei lá, cara. Tem umas piadas dela que eu achei muito. Nada a ver. Tipo a É, piada da Greg ser merda, tipo, ok. Por que foi que você. Tipo, sei lá, totalmente. cara. Acho que eu gostei mais da Greg que ela falou no comecinho, acho que quando ela tava preparando, né? Falando dos dentes da Greg, não era assim? Alguma coisa assim? É das lentes, né? Que a Greg Essa colocou foi bem lente no assim. dente, né? Com muitos artistas, né? Colocam, É, né? Aí isso eu achei legal. Mas, cara. Ela falou também mal da Melusine do nada. do De merda. Tipo, nada. eu fiquei boiando. A Melusine Tipo, nem tava foi lá mostrando. saiu lá no terceiro episódio, enfim. Ninguém nem mais fala dela. Foi bem complicado, assim. Mas o final, quando ela tem aquela coisa aquele papel ali nas costas e tal, foi tudo muito criativo, né? Mas Uhum, talvez a gente comece a entender um pouco mais por que ela foi chamada para o Global All Stars, porque talvez ela se uhum, destacou mais, a gente não sabe aonde ela chegou na competição. Fiquei surpreso dela ter sido salva logo de cara, porque eu achei que não foi tão bom assim. E a Greg citou ali no finalzinho da apresentação que ficou decepcionado com ela, que tinha muitas expectativas. Então eu não uhum. entendi como foi tão fácil assim se livrar do Bottom. Eu também não sei. Eu sei que só tinha 5 pessoas, né? Ok. Mas talvez seja porque a Helena foi toda corrida. Entendeu? Não tinha muita opção. Nessa questão aí, é porque tava meio. Não tava tão muito acima umas das outras, entendeu? E eu sinto que a parte do desfile impactou também aí quem foi Bottom, no fim das contas. E Exato. aí a Miranda ficou ali, melhor, entendeu? Também. Porque ela. Não, apesar de eu não ter gostado de algumas coisas do roast dela, foi o roast mais roast, né? Ali, de Uhum. certa forma. Então tem esse aspecto também de você estar dentro do desafio, né? Encaixar no desafio. E aí, depois que a gente teve aí as apresentações aí do Roast, a gente passou diretão lá pra Runaway, né? Pra passarela, que era o tema de Glitter Glam.
Então era todo aí Uhum. com glitter. Eu fiquei um pouco, eu não tô sendo chato, não tô tentando intencionalmente ser chato, mas assim, falou em glitter, achava que era glitter mesmo, porque eu vi que teve muito É. com espelho, né, não era reflexão, era glitter, né, fiquei assim, enfim. E eu ia Assim não, pode falar. então, Tom, mas eu achei até bonita as roupas, sabe, Uhum. exceto a da organza, desculpa, a organza não estava bonita a sua. Mas, tipo, eu achei bonitas as roupas, mas realmente não tava muito glitter não, cara. Tava, É. tipo, sei lá, uma coisa meio espelhada, sei lá, mas não tava glitter. Brilhante, Não. né, tudo que fosse brilhante, eu acho que se a categoria fosse brilhante, acho que seria um É, pouco mais adequado. Eu ia só trazer uma exatamente. questão aqui, Marcelo, e até ver a tua opinião sobre isso. Então, citando de novo aí minha maratona de Drag Race, original dos Estados Unidos, na 10ª temporada, a gente tem ali um episódio, não é spoiler, tá, pra quem tá ouvindo e não assistiu, que uma das queens começa a falar que ela tá se sentindo meio, assim, abalando um pouco a confiança dela na competição por conta de que ela não tem os looks comparados com as outras queens, não é tão bom as coisas que ela tem, as roupas, enfim. E a Monet Exchange até fala: "Não, mas e olha, isso a gente dá um jeito, a gente é criativo aqui e tal". E ela fala sobre essa questão mesmo de dinheiro. Nesse episódio, eu acho que ficou bem claro pra mim, somente com a Bettina Polaroid ali, que começou glamurosíssima ali com aquele vestido, eu estava pensando assim, é uma questão mesmo de dinheiro das queens? Quando a gente vê esses, por exemplo, a Organza, que estava com uma coisa totalmente simplista ali, comparando com a Bettina Polaroid, é possível falar que a Bettina veio com mais dinheiro para a competição e a Organza de repente não tinha tanto. O que que você acha, Marcelo? Você que já tem experiência em outros drag races aí ao redor do mundo. Olha, então, nesse caso específico aí da questão da organza, o que acontece é que parece que ela teve que fazer essa roupa lá, entendeu? Ela conseguir fazer isso, considerando a situação daquele momento, até é impressionante, né? Não ficou, olha, muito bonito, porque ficou muito contrastante das outras queens, né? Porque o estilo ficou muito mais simples em relação. Mas nesse caso, eu achei que a Organza, até que nessa competição, ela tem mostrado bons looks. Então eu não acho que é uma questão que, no caso dela, tá afetando, entendeu? Mas sim, essa parte de orçamento, às vezes, é muito uma questão que influencia muito na qualidade das roupas que as pessoas vão, das queens vão apresentar. Porque é óbvio, né? Se você tem roupas com materiais melhores, muito provavelmente você vai vir com looks melhores, né? E até, por exemplo, sei lá, a Jimbo, né? Que assiste temporadas com a Jimbo, eu acho que é um bom exemplo, assim, das roupas, da diferença que fez da primeira temporada dela lá no Canada's Drag Race para agora ela aparecendo no All Stars 8. Você vê a diferença enorme que foi de ela ter um orçamento melhor de roupas, Mas da a água pro questão vinho. é, o orçamento é da competição ou elas e eu imagino que elas têm um orçamento, cada uma tem um dinheiro para comprar os looks ali, mas elas podem colocar dinheiro do próprio bolso? É só o que eu tô tentando Elas entender. botam do próprio bolso. Elas botam do próprio bolso. Normalmente Ah, elas botam no próprio bolso e normalmente a produção não dá grana para elas. Ou muito pouco. Entendeu? Quando é um All Stars, às vezes eles dão mais dinheiro. Porque são queens já estabelecidas, aí eles dão mais dinheiro. Mas essas assim no começo, normalmente não. Da franquia principal, normalmente não dão quase nada de dinheiro. Então é do dinheiro das queens mesmo. Delas mesmas. porque eu estava refletindo, né, que a gente vê, assim, que a Organza e a Shannon, até a Helena Maldita mesmo, são queens muito jovens. A Organza e a Shannon Scarlett já falaram que são de família humilde. A Helena Uhum. Maldita não citou muito a infância dela, assim, até hoje, né, falou mais dos outros problemas. Mas a gente vê, por exemplo, a Miranda falou que já teve uma carreira militar. A Bettina Polaroid, até por ser uma queen um pouco mais velha, já tem uma carreira, estava sempre envolvida com Tem estúdio. fotografia, tem Tem o estúdio. estúdio. Então, É. assim, eu fiquei com um pouco de sentimento de que, assim, isso está sendo uma competição leal ou desleal, principalmente agora que está chegando no final. Eu achei que a Bettina pisou muito, amei, achei maravilhoso, mas no final das contas eu fiquei pensando, será que a Organza, a Shannon, a própria Helena Maldita poderiam entregar mais se elas tivessem mais dinheiro no bolso? Eu não quero que essa competição seja uma questão de dinheiro e não de talento, entendeu? Fiquei um pouco pensando Uhum. nisso nesse episódio.
Entendi. Eu entendo, eu entendo. Mas eu acho que nessa competição em si não tá afetando, não tá tendo essa diferença tão grande. Pelo menos eu não vejo, entendeu? Porque, assim, a Organza, nesse caso, é porque ela nem tinha o look pronto. Não sei se deu algum problema também aí de design também. Eu acho que por fazer correndo, pode não ter, e não ter materiais tão interessantes, não ficou tão legal. Então talvez tenha uma Mas coincidência aí infeliz, então, esse episódio. nesse caso, eu acho que foi uma coincidência infeliz. Mas realmente é uma coisa que eu fico preocupada para a próxima temporada. Por exemplo, como é que vai ser, se vai ter muita diferença. Porque, tipo assim, outra coisa também importante para lembrar. Shannon, Bettina. Tem 4 do Rio, né? Tem 4 do Rio. Porque É, Miranda, Shannon, uhum, Bettina e Organza, elas trabalham no Rio. Então, sim, no Rio tem mais. Apesar de não estar muito desenvolvido assim, tem uma cena drag mais forte, né? A Helena é de Salvador, aí realmente a Helena talvez aquela questão que ali talvez eu tenha uma dificuldade nessa parte, porque se você tá numa cena drag não tão desenvolvida assim, você tem menos oportunidades, né, de emprego, né, para performar, né? Então, você pode ter conseguido ganhar menos, né, durante a carreira, né? E aí pode ser um problema realmente, né? Mas se você reparar, olha, 4 do Rio chegando no top 5. Isso uhum, daí pode ter sido influenciado sim, se é. for por esse aspecto. Pode, Realmente. se a gente Isso pensar daí. nesse sentido mais demográfico aí. E eu acho que eu senti muito essa coisa que eu te falei sobre essa desigualdade, entre aspas, né? É que a Uhum. Dudu Bertolini, eu achei, a minha opinião pessoal, inclusive já comentei lá no Telegram e muita gente discordou comigo, de que eu achei que a Dudu foi um pouco assim, muito ríspida com a Organza e a Shannon nesse episódio. Achei um pouco. A Organza até entendo, porque tava com um look muito simplório ali, mas meio que colocou, assim, falou muito, algumas coisas muito assim. Foi todo elogios pra Bettina, mas assim, com as meninas ela já foi um pouco mais ríspida. Eu achei que teve uma coisa, pareceu uma coisa meio assim, olha, ela não tá entregando tanto porque não tem um look tão glamouroso e tão sofrendo, mas assim, elas fazem o que podem, né, do que tem e tal. Mas você vê que às vezes acaba tendo essas coisas também nos Estados Unidos, né? Tipo, às vezes eles exageram um pouquinho na crítica, né? E algumas coisas assim, tô dando o seu melhor, mas aí eles meio falam assim, não, o seu melhor não é suficiente, entendeu? Tipo assim. Uhum. E eu acho que também eles estavam meio já querendo forçar um pouco a narrativa de que a Shannon tinha que ir pro bottom, entendeu? Sim, Aí, é. aí, aí eles vão fazer, às vezes, umas críticas, às vezes, meio exageradas, talvez, em alguns aspectos. Exato, é. Então a gente teve aí a nossa Runaway de Glitter Glam. Acho que no geral foi assim, foi bom, apesar de ter tido o que a gente meio que já esperava para chegar na competição. E por fim, a gente acabou ficando aí com a, na verdade, a Miranda foi a primeira a ser a Bettina e a Miranda foram as primeiras a ser salvas, né? A Bettina sendo a Uhum, ganhadora, né? Tanto por uhum, conta do roast quanto por conta da passarela. Depois, quem foi salvo foi a Helena Maldita. E daí a gente uhum. teve as nossas Organza e a Shannon no bottom. Shannon. O que foi bem Uhum. difícil de ver, porque assim, pra quem tá ouvindo aí o podcast desde o começo sabe que são duas das minhas favoritas, eu amo as duas. E foi difícil ver ali as duas queens pretas, né, juntas no mesmo episódio. Achei que foi bem dolorido, assim, pra ver, mas infelizmente tá ficando muito acirrada a competição, então tá muito complicado. Elas têm que melhorar muito, assim, pra se manter no topo. E foram aí pro lip sync. Com festa de Ivete Sangalo, O que né? variou a música, né? A gente comentou de semana Sim. passada, ouviram a gente. É uma música mais antiga, gente, finalmente. E aí ficou ótimo esse lip sync, né? Elas são duas ótimas performers, né? Então eu já esperava que fosse um bom lip sync por isso. E elas se complementaram muito bem. Não foi uma batalha, Ah, eu foi um achei que. dueto. Eu acho que por isso que foi mais lindo pra mim, eu acho. Foi o primeiro Uhum. dueto da temporada. Não foi nenhuma batalha de lip Exato, sync. Foi um dueto de lip sync. exatamente.
Exato, exato. Acho que ela, naquele momento, elas achavam que uma delas ia ser eliminada. Então, tipo assim, pô, são muito amigas. Cara, eu falo assim, não vou derrubar meu amigo. A gente vai se ajudar aqui e que vença melhor nesse momento, né? E isso foi bem legal, Foi lindo. Pra mim foi o melhor lip sync da temporada toda, até agora, né? com certeza. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô curioso. A gente já viu a Miranda fazendo lip sync? Não, né? Não. Então não sabemos, né? Eu fiquei imaginando isso enquanto elas estavam dançando, que a Organza e a Shannon estavam entregando tudo, mas a Miranda não lembro de ter visto ela fazendo dança, assim, esse tipo de coisa. Então vai ser inédito pra gente, caso ela tenha que fazer. Nem que seja na final, ela deve fazer, né? Então Não é possível que ela não vai. Coitada, não vai nem. Ela tem que fazer o lip sync, gente, não é possível. Em vai algum momento. ficar. Vai ter que ter. Mas no final eu fiquei com o meu coração na mão. Eu assim, sabe quando você tá assistindo uma coisa, você fica tão tenso que você assim, ouve a tua respiração, teu coração até bate mais Sim. forte assim. E, Uhum. e na hora que anunciou que as duas iam ficar, eu pensei, nossa, justíssimo, muito, muito justo. Não tinha outra opção mesmo, assim, foi muito, muito marcante. Eu acho que vai entrar para a história como um dos melhores lip syncs ali, quando tiver muitas temporadas de Drag Race, Uhum. esse vai estar lá na lista, eu acho, na minha opinião. Gostei bastante. E o resultado, né? Também acho que foi merecido ter um double chantei aí, né? Foi Primeiro, bem usado. a Greg, né, anunciou que a Shannon ia ficar, né? Então, naquele momento a gente achava que a Organza seria eliminada, né? Então, seria bem chocante, né? Ali. E logo depois, né, a Greg falou: Não, Organza, também você vai ficar também. E aí, né, comemoração total. É sempre bom ver um double chantei, né? Ainda mais num lip sync que foi muito merecido isso. Muitíssimo, muitíssimo mesmo. E para você que está nos ouvindo, você já segue a gente nas redes sociais. No Instagram e no Threads, a gente está no @Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós estamos no @BDS News Oficial. E no Telegram, a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos reality shows e também um fórum onde os fãs podem se reunir para discutir TV, cinema e afins. É só buscar lá por BDS News Oficial R. E, por favor, gente, não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. E assim, né, o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente. Os episódios do podcast também estão disponíveis para você marcar lá no Banco de Séries, hein? E é por isso, né? Então agora acho que por hoje é só. Semana que vem a gente vai comentar mais um episódio, né? Dessa primeira temporada. Já vai ser o 10º na semana que vem, né? De 12 episódios. E já tá acabando, Tom, infelizmente. Infelizmente, passou muito rápido. E essa semana eu pratiquei, tá? E para serem babadeiras, basta se manterem fiéis a si mesmas. Axé. Eu lembrei. Essa Axé! semana eu ensaiei. Aê! Falou benzinho. Que nem a Greg. É isso. Isso. É isso, gente. Por Boa hoje é só. semana, a gente se vê, Marcela. Brigadão. Obrigada, gente. Tchau, tchau.